Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre um assunto meio polêmico que temos visto aí e ouvido falar bastante nos últimos dias, que é a greve dos metroviários. Mas não só a greve dos metroviários, as greves no geral, tudo bem? Eu vou contextualizar um pouquinho até para ficar mais claro, porque eu tenho essa visão e porque eu estou falando com você sobre isso a partir desse ponto de vista, tudo bem? Olha só, os trabalhadores no dia a dia, no mundo, sempre teve muita dificuldade de conquistar direitos e de mantê-los. Eu quero só fazer uma retrospectiva lá no final do século XVII, o século XVIII, no século XVIII, com a Revolução Industrial, nós tivemos aí uma expansão muito grande nos meios de produção, dos meios de produção da produção em escala. Então, para a gente entender isso, o que isso tem a ver com a greve de hoje, é só para a gente pensar um pouquinho sobre as conquistas dos direitos que temos hoje, tanto para os profissionais privados da vida das empresas privadas, como os profissionais das empresas públicas e do próprio governo, da própria estrutura do Estado. Então vamos lá. Nessa época da Revolução, aconteceu aqui na Europa e nos Estados Unidos, e essa revolução ela mudou radicalmente a vida social, né? A vida, as relações de trabalho, que normalmente eram muito familiares, eram pequenas empresas e artesanais. E essa mudança ela se propagou para o mundo inteiro no decorrer dos últimos 3 séculos, tudo bem? Então, só para a gente entender como é que se contextualizou isso aí. Lá fora, eu digo lá fora na Europa principalmente, a conquista de direitos veio também muito mais rápido. Com a pressão, com a tentativa de manter um trabalho meio que de semi-escravidão, mesmo pagando um salário, mas um salário muito pequeno para as pessoas que iam trabalhar nas fábricas, os trabalhadores começaram a se organizar e reivindicar direitos. E lá eles conseguiram muito mais cedo que aqui no Brasil. Vamos lá, só para a gente entender o que são essas questões dos direitos nas relações trabalhistas. O funcionário trabalhava, o empregado trabalhava 10, 12 horas na média, até 18 horas por dia, de segunda a sábado, sem descanso. O tempo que ele tinha que chegar em casa, tomar um banho, muitas vezes nem jantar, e voltava para a fábrica de madrugada muitas vezes. Essa era a vida de um cidadão naquela época, e no Brasil até há pouco tempo, né? Por que isso é importante saber? Porque quase nenhum ser humano suportaria uma jornada de trabalho por muito tempo, ou não teria muito tempo de vida, e era o que acontecia naquela época. Então as condições de trabalho eram extremamente degradantes, eram fábricas que não tinham cuidado nenhum com a qualidade de vida dos seus funcionários, mas também não pagavam muito bem para que eles tivessem qualidade de vida. Então, normalmente o homem naquela época trabalhava 6 dias por semana, só tinha um domingo para descansar, e aí ele passava a ter grandes doenças, muitas doenças, e estresse e morrer cedo. Isso é uma das coisas que a gente sabe historicamente, é só ler alguma coisa de sociologia do trabalho que vocês vão entender isso. Vamos lá. As conquistas dos direitos vieram a partir do século XVIII, já foram sendo conquistados alguns direitos, com algumas mudanças feitas a partir das revoluções dos trabalhadores, das mudanças de cabeça, de mentalidade dos trabalhadores das fábricas, foram acontecendo lá fora até o século XIX, eles tinham bastante direitos consolidados. Então, no século XIX, a maioria dos trabalhadores na Europa e nos Estados Unidos já tinha, sim, as horas, a carga horária diminuída para 8 ou 10 horas no máximo. No Brasil, nós tínhamos ainda o regime de escravidão nessa época, até quase final do século XIX, e nós tivemos a conquista por direitos muito atrasados. Nós ficamos atrás do mundo inteiro praticamente, fora algumas poucas potências que mantinham ainda colonizações escravagistas, que mudou também isso bem antes de nós. Mas vamos lá. Acabou a escravidão, o governo deliberadamente buscou o embranquecimento da raça brasileira, né, do povo brasileiro, e aí acabou também com isso trazendo várias pessoas com ideias diferentes que já vinham trabalhando de outras formas lá fora. Então, quando os europeus vieram para cá, e aí os italianos, os alemães, né, espanhóis e toda a variedade de outros imigrantes vieram para cá,
começaram a trazer também a vivência deles lá fora, a vivência de lutas lá fora. E aí se organizou também os sindicatos aqui no Brasil. Começou normalmente com uma luta desorganizada, mas foi se montando e estruturando sindicatos. Então, no início do século XX, já entramos com muitas brigas, muitas lutas, muitas mortes, muito sangue derramado por trabalhadores, que é isso que é importante que a gente pense quando a gente olha para uma polícia hoje indo para um local de trabalho de determinado setor de trabalho e agredindo os trabalhadores que estão em greve naquele lugar. Então, nós temos que pensar que no início do século XX, as pessoas não simplesmente iam para as empresas fazer piquete, reivindicar, falar alto, gritar, fazer discurso, mas eles invadiam as fábricas e destruíam tudo dentro da fábrica. Tiveram muitos prejuízos os empresários que não entraram em acordo, entravam em acordo com esses trabalhadores. Isso não matou nenhuma empresa, não afundou tantas empresas como a gente pode pensar, mas faliu. Não faliu tantas empresas, senão não teria as grandes corporações que tem hoje e as famílias que mantêm ainda os fatores de produção sob seu jugo, não existiriam mais. Então não é tão feio assim como parece. Como o trabalhador estava conquistando alguns direitos, ou estava se recusando a participar da forma que o empresário queria e sempre quis, e que o governo fazia questão de protocolar isso como coisa normal, começou a se ter essas evoluções um pouco mais violentas. Quando chegou na década de 30, nós tínhamos o governo Vargas, se vocês se lembram, se vocês se lembram da história, vocês vão ver que Vargas entrou ali na década de 30. Lá para 33, 35, Vargas começou a estruturar realmente os direitos do trabalhador baseado na CLT. Essa estruturação dos direitos baseados na CLT é o que nós temos hoje, até hoje. Foi com essas lutas, foi com essas brigas, com essas mortes, com esse sangue derramado normalmente do trabalhador, porque o patrão realmente não ia para o campo para reivindicar nem para responder pelos direitos que ele julgava ter, que ele mandava, ele tinha capatazes, as pessoas ainda naquela época ainda apanhavam dentro de salinhas de castigo dentro das fábricas. As crianças ainda trabalhavam 10, 12 horas, como os pais trabalhavam 14, 15, 18 horas. Vargas percebeu que as pessoas não iam aguentar e acabar mudando isso aí em forma de revolução. E aí ele acabou assinando dando os direitos, não dando os direitos, aceitando que o trabalhador tinha direito e as reivindicações deles foram atendidas por Vargas. Hoje a gente conhece o Vargas aí, muita gente coloca o Vargas aí como um governo populista e até por conta desse tipo de postura de ele aceitar a visão social, a visão do trabalhador como uma reivindicação justa. Vamos lá. Nessa época nós conquistamos vários direitos que nós temos hoje que são que as pessoas não agradecem e nem sequer pensam que são direitos. Mas reconhecidamente nós começamos a ter um salário um pouco mais digno, a questão das férias, o gosto de férias até então não era regulamentado. Começamos a ter um instituto de seguridade pensado a partir de lá, ou seja, a aposentadoria, as questões relacionadas às doenças do trabalhador que tem que ficar afastado, que pode receber um auxílio-doença, mesmo que a gente reclame que não seja muito, mas é um direito, e sem esse direito o trabalhador morreria de fome, a sua família também. Então, boa parte desses direitos foram conquistados a partir de 30, não tudo em 30, mas a partir de 30. E aí, gente, não foram poucas as greves e os momentos de conflito entre o Estado e os trabalhadores, o Estado protegendo sempre o ente privado e o trabalhador sempre lutando por simplesmente ter direito a ter uma vida mais digna, uma vida mais decente. Hoje, trazendo para cá, esses direitos todos não estão sendo questionados quando o governador manda um batalhão de choque bater em trabalhadores. Sim, estão sendo questionados, não só questionados, mas deslegitimizados. Esses direitos estão sendo colocados debaixo do tapete, como se não fosse nada. O direito à greve é previsto na Constituição de 88 como um direito do trabalhador tomar a decisão pela vida dele,
não simplesmente por anarquia, mas por ser um direito dele de fazer reivindicações que lhe são próprias, que são qualificadas como próprias do teu dia a dia. Ou seja, salário digno, qualidade de vida dentro da empresa, a segurança dentro da empresa. Isso é reivindicação que tem que ser feita, que a greve, o direito de greve constitucionalmente garantido, faz com que tenha que se prevalecer nessas questões de tanta perda de direito na atualidade. Vamos lá. Hoje o trabalhador metroviário talvez tenha sido um dos mais corajosos, como os garis foram no Rio de Janeiro, e o mesmo crítico hoje dos garis, crítico dos metroviários, era o apoiador da greve dos garis. O paulista que hoje fala, mete o pau nos metroviários, e a cidade não está suja, como ficou o Rio de Janeiro, apoiava, e eu via os mesmos posts, as mesmas coisinhas bonitinhas, vindos em apoio aos garis. Mas o cara que está aqui, porque a minha vida ficou um pouquinho mais complicada para chegar no trabalho, ele critica o metroviário sem pensar que esse cara está lutando por direitos. Por que eu estou dizendo isso? É legal ter que sofrer para ir para o trabalho? Não, não é legal. Mas imaginemos que esses caras, toda vez que existir uma greve, o governo faça exatamente como está fazendo agora, ou seja truculento, não ofereça aos trabalhadores o que eles querem, o que eles precisam, não é? Porque nós estamos falando não de trabalhadores que querem aumento de salário real. Nós estamos falando de trabalhadores que estão buscando reposição de perdas, gente. É o que nós temos todos os anos, com a inflação de 7, 8, talvez até mais, e aí nos é mostrada como uma inflação boazinha, com os mecanismos usados pelo governo, pela mídia, para mostrar isso assim. Mas o trabalhador não recebe nada, passa um ano inteiro, passa 2 anos, 3 anos sem receber um único centavo de reposição. Por que é reposição, gente? Porque quando o governo perde o controle, ou desregulamenta a economia, ou deixa a economia andar do jeito que ela quer, o mercado gerindo isso vai gerar inflação. Gostando nós ou não de entendermos isso, ou de olharmos assim, como diz os liberais, quanto menos governo, menos inflação. É mentira, a gente sabe que não funciona assim. Senão, os países que têm menos governo não teriam inflação nenhuma. Então vamos lá, quando a gente perde o dinheiro, quando a gente recebe o dinheiro, o salário minguado no final do mês, num determinado ano, no ano seguinte ele já perdeu 7, 8%. Então se você ganha R$1.000, o teu salário só vai dar para comprar em torno de R$920, R$930 de produto, se você não teve um reajuste para isso. Pensemos bem, uma cesta básica custa 300, ela vai aumentar. Se ela aumentar realmente só o que a inflação oficial diz, ela vai para 320, R$330, concorda? O trabalhador não vai ter essa reposição. Eu estou falando de cesta básica, que é uma coisa além mínima. Mas pense em roupas que sobem de valor muito rápido, pensa no dia a dia, nas coisas que você precisa comprar para manter a casa, no gás de cozinha, na energia elétrica, que sobe exorbitantemente, ninguém reclama. Na água, no custo da água, que o cara não vende água, a água é um bem comum. A Sabesp hoje, privatizada do jeito que ela cobra valores exorbitantes da água. Eu estou falando isso porque, para vocês entendam que quando o trabalhador perde na inflação do ano, perde o valor da inflação do ano, mesmo que seja oficial, ele não consegue mais comprar isso no ano seguinte. Imagina você tendo isso durante anos seguidos. Vejamos assim, o estado de São Paulo teve a pachorra de oferecer alguns anos atrás 0,01%. Eu estou te falando que de R$1.000 ele deu R$1, gente, de aumento para a categoria, para a categoria de funcionários públicos. Passou mais um ou 2 anos, ele deu 0,09%. O cara, numa visão dessa deturpada de governo, de gestor, esse cara não está entendendo que as pessoas vão acabar no momento ficando tão revoltadas que elas vão parar mesmo. Então isso é deliberado do Estado? É sim. É deliberado dos empresários? É sim. Na maioria do setor privado hoje, os sindicatos em ações coletivas normalmente acabam tendo um pouquinho menos que a inflação, mas é bem mais do que a maioria dos trabalhadores do Estado.
Então essa greve é necessária, essa greve ela se fez necessária, essa greve ela foi com uma tolerância extrema em relação à truculência do Estado, em relação ao medo de perder o emprego. Agora nós temos um governo que, ao invés de sentar e conversar, ele é truculento o suficiente para dizer que não. E o que é pior, ele vai usar isso para manipular as pessoas para ganhar voto, né, que é o mais grave de tudo, é usar esse marketing político que ele vai usar como se fosse um homem de pulso, e ele não é. Ele é um governo injusto por conta disso. Mas eu não estou falando só desse governo aqui, como é também o Cabral no Rio de Janeiro, de Belo Horizonte ou de Minas Gerais, do Espírito Santo, lá dos estados do Nordeste, que tiveram bastante greves também. Eu estou falando dos governos em geral, estou falando da greve do metroviário, que está acontecendo aqui, e eu estou falando aqui mais regionalmente. Mas, no geral, é isso que o governo tem feito, inclusive o governo federal. O governo federal também destituiu aí várias greves tirou o direito, né, e destruiu várias greves de funcionários públicos federais, assim, na base da truculência também. Não negociando e pagando o que ele achou que tinha que pagar. Então nós temos que pensar nessas duas questões muito claras. O direito de greve de todos nós, de todos os funcionários públicos, mas também de todos os funcionários privados, e na questão do futuro, gente, na questão que mais abrange as nossas vidas. Quando nós falamos que o metroviário não pode fazer greve, que o bancário não pode fazer greve, que atrapalha a nossa vida, nós estamos dando direito para aquele bando de safados que está lá no Congresso, tentando tirar direitos já faz de bom tempo, e nós temos evitado com alguns poucos sindicatos lutadores, alguns poucos políticos lutadores, temos evitado que nós tenhamos a diminuição dos nossos direitos. Existe uma tentativa de flexibilização das leis trabalhistas por parte do Congresso Nacional, por parte dos representantes dos grandes empresários, dos grandes grupos empresários, dos governos, muito grande. Né? Em São Paulo nós temos já muita flexibilização. Boa parte do sistema público de saúde, por exemplo, é flexibilizado, ou seja, é terceirizado. O terceirizado ganha menos do que a pessoa que é registrada direto pelo Estado, pela empresa. A gente sabe disso, tem muito menos direito, tem muito menos qualidade de vida. E aí nós ficamos reclamando de coisas que nós não deveríamos reclamar e simplesmente apoiar. Nós não deveríamos, e eu não estou te falando aí, galera, de apoiar por causa de tal governo, ser contra tal governo ou não. No Rio de Janeiro o governo era outro partido. No Brasil é um outro partido. Então não estou falando de um governo específico. Todos eles são terríveis nessa situação de tratamento das relações trabalhistas. Então, só para esclarecer e ficar claro, a greve do metrô, ela foi uma greve que tinha que acontecer para que nós talvez tomássemos mais consciência, ou tomemos mais consciência, de que essa flexibilização da vida, do trabalho, está acontecendo. Estão tentando impor um monte de direitos para o patrão e não para o trabalhador, dar menos direito para o trabalhador e influencia diretamente no lucro das empresas. E é só isso que tem se pensado. Então nós paramos de pensar em qualidade de vida, em ter uma vida mais digna, porque o empresário precisa ganhar mais. É assim que o governo também tem feito, protegido muito mais o patrimônio do que as pessoas. Gente, é isso. Tá aí o vídeo, vocês podem criticar e ficar à vontade, tá bom? Até mais, um abraço.